Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo André Cortes e aqui estou novamente com muita alegria junto aos corações amigos desta casa, em carne e espírito, para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Gostaria de convidar a todos para que juntos nos coloquemos em oração, buscando a Jesus, os benfeitores desta casa, espíritos dirigentes dos trabalhos, em comunhão também com os nossos irmãos desencarnados que, junto a nós, se beneficiam muito desse momento de reflexão, de estudo e de sentimento acerca das lições do Cristo. Lições que constroem padrões de comportamento e que mudam profundamente a nossa vida. Nessa noite, nós buscamos novamente o Evangelho segundo o Espiritismo como obra referenciada, no seu capítulo 12, cujo título Amai os vossos inimigos traz alguma inquietação ao nosso coração, é verdade. Nós temos sabido já que desde o grande momento de Jesus sobre o monte, derramando as bem-aventuranças àquela multidão e que reverbera ainda hoje profundamente em nossos corações, o Cristo consignava que, sendo bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, sendo bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que dentro da lei de amor não há espaço para o ódio ou para a violência, vingança ou qualquer tipo de dissensão. O Cristo dizia mais, dizia que era necessário amar aos seus inimigos, porque era um ato natural, como é sempre, ter amor por aquele coração que por nós nutre afeto e ternura. Mas nós sempre repelimos com violência aqueles que para conosco trazem a figura do inimigo, daquele que se antepõe às nossas ideias, às nossas convenções, mas também aqueles que nos produzem desavenças, produzem atritos, causam prejuízo em nossas vidas e nossas relações. Então, não é para nós ainda, e é verdade, a maior parte de nós todos tem grande dificuldade de tratar essa expressão de amar ao próximo, sendo esse próximo um inimigo. Então, Jesus quis trazer, então, esta advertência, reconhecendo que nós ainda estamos distante disso, mas anunciando ser necessário compreender o fato, ser necessário domar o instinto, para que não construamos ternura e afeto, porque seria até antinatural em relação àqueles que nos perseguem, àqueles com quem temos profundas desavenças, mas que nós saibamos desconstruir esse ódio, desconstruir essas desavenças, nutrindo por eles sentimentos elevados de respeito, né, de paz, de amor. O tema, então, que para o espírita ganha uma conotação ainda mais importante, porque a doutrina espírita revela-nos, e nós não podemos fugir desta noção, de que o mal em si ele não existe e, portanto, os espíritos vão sempre progredir. Nós conhecemos os mecanismos da reencarnação e como eles atuam em favor de nós todos. Portanto, o espírita tem consciência de que é necessário amar os seus inimigos, mas é necessário, inclusive, amar os seus inimigos enquanto eles estão aqui caminhando ao seu lado. Porque
um espírito que parta da terra em desavença a nós, tratando-nos, considerando-nos como inimigo, nutrirá ainda estes mesmos sentimentos contra nós. E a força do seu querer oculta entre nós encarnados continuará agindo sobre nós. E é nesse sentido que a gente vê crescer inúmeros tormentos psíquicos, inúmeras situações mesmo de doenças físicas, desequilíbrios, vidas que são amarguradas e pessoas que são acabrunhadas, tristonhas, revoltadas, sem sequer entender muito a razão de tudo isso. É que muitas vezes ocorre que aqueles laços que não foram construídos em amor e em entendimento, que seguem presos em ódio e em disputa, vão reverberar pelo espaço, muitas vezes vida após vida. Então, quando o espírita entende esta necessidade de amar ao seu inimigo, ele entende, inclusive, é uma responsabilidade saber que pode haver outros espíritos que carregam ainda a soma de todos os nossos equívocos. Porque, a bem da verdade, que nas relações não há sempre um mal e um bom. Nós sempre contribuímos também. Nós não somos vítimas apenas. Nós somos, muitas vezes, algozes também. E, por assim resumir, nós podemos dizer que somos vítimas e algozes de nós mesmos. Porque alimentamos, muitas vezes, não conseguindo, então, quebrar essas amarras de ódio, quebrar essas disputas seculares que por vezes fazem com que espíritos nasçam em mesma casa, sob o mesmo teto, ou vão se encontrar na vida em disputas ferrenhas, ou mesmo vão seguir nessa disputa, nessa perseguição em que um está em espírito, o outro está na carne, e por diversas existências isso podem ocorrer. Eu me recordo muito, ao estudar esse tema, recordei-me muito, na verdade, de um conto trazido por Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, acho que capítulo 14, falando de obsessão e dívida. Eu acho que ele é muito oportuno para ilustrar a nós todos, né, que somos dedicados ao conhecimento da doutrina espírita, esforçados que estamos de implementá-las em nossa vida, mas ele vai contar a história de um médium trabalhador, né, muito bem colocado, né, com grande capacidade magnética, muito boa vontade no trabalho, sempre tão solícito, sempre tão desejoso de ajudar, prestativo, pontual, firme, né, com um coração grande, né, com uma clarividência enorme e que por isso mesmo dedicava muito do seu trabalho, muita parte do seu trabalho à obra da desobsessão, né? Essa tarefa tão delicada e tão importante, né? Mas ele, como nós, né, tinha todas essas virtudes, mas como nós, trazia também algumas imperfeições. E por isso que Humberto de Campos, ao contar essas histórias, diz, olha, se parecer com a sua vida é uma mera coincidência, né? Quase como uma provocação. Então, este médium, ele tinha um comportamento assim muito singular, porque quando ele encontrava uma situação em que havia uma obsessão clara, e ele, pela clarividência, percebia a presença do espírito obsessor, tantas vezes ele tratava com profundo desequilíbrio essa relação, considerando que aquele que era perseguido, aquele que estava sendo obsidiado, era uma vítima inocente daquele maldoso e perverso que estava destruindo a vida do outro. Então, para com um, ele era todo solicitude e entendimento, e para com o outro, o obsessor,
ele era agressividade e dureza, né? Até que o seu, vamos dizer assim, mentor, um dos espíritos que trabalhava junto com ele nessas reuniões, vem dizer a ele, chamar a atenção para esse fato, explicando que muitas vezes as relações se dão de um lado e de outro, e que se um nutre ódio é porque o outro não é apenas vítima. Muitas vezes ele é até mais culpado do que aquele outro, né? E, portanto, é necessário, então, repartir entendimento para com ambos. É necessário tratar ambos na igual e justa medida, enérgico quando necessário, mas jamais cruel, jamais ferindo nas palavras ou na intenção, não desbalanceando a relação, trazendo todos para um maior entendimento. Mas esse médium, ele não dava ouvidos nem ao seu mentor. Ele era tão seguro de si que ele seguia, né? Então, de um lado muito gentil e muito solícito e doce nas palestras, mas surgia a oportunidade de um trabalho de desobsessão na qual ele percebia a presença de um obsessor e de um obsidiado, e lá ele estava novamente a ser duro e cruel com um e mais compassivo e bondoso para com o outro. E assim o tempo foi passando até que em sua casa, com sua filha de 15 anos, surgiu um grave problema de saúde. E a menina, que então sempre crescera forte e bonita, de repente cai assim num abalo profundo, e neste abalo profundo ele, que via claramente sempre os quadros de obsessivos, ele percebe a presença então desse espírito a provocar todo esse desequilíbrio na sua filha, tenta por de todos os caminhos conduzir isso da forma como ele estava acostumado, mas vê então uma tristeza profunda tomando conta da sua casa. A mulher exige então que ele vá levar a filha ao médico, e ele, sabendo do que se trata, mesmo assim vai ao médico, diagnosticam ela com epilepsia, tratam elas com remédios, com injeções, e nada adianta. Então ele resolve, esse médium, reunir então toda a sua força magnética e a sua determinação com que ele vinha sempre trabalhando, e conduz assim dentro da própria casa dele um grupo de trabalho, né? E toda vez ele vai ter a oportunidade de lidar com esse espírito quando a filha está muito abalada ou sem consciência, né? E ele repele esse espírito com grande veemência, o que traz ainda mais dor para a sua filha, que fica mais desequilibrada. E assim as coisas vão passando, o tempo vai passando, e ele não consegue nem conversar com esse espírito, mas sempre dirige a ele, conversar, que eu digo, a dita doutrinação, a troca de impressões, sempre dirigindo palavras duras, até que o tempo passa, meses e meses assim, e aos poucos o espírito começa a ter capacidade de se comunicar, mas ele sempre duro, quando percebe a primeira oportunidade, vai agressivo e diz: olha, você saia da minha casa, eu não te permito essa tua presença aqui, você faz mal e eu não vou permitir, e saia daqui em nome de Deus. E aquilo, então o espírito consegue expor, finalmente, depois de meses, toda a sua dor, indicando não ser possível sair, porque ele estava por demais preso e vinculado à filha deste médium, e também a ele, médium, que fora em vidas passadas um grande inimigo, um perverso inimigo da vida dele. Mas o médium, tão consciente das suas potencialidades, faz uma força de desejo magnético sobre aquele espírito, como que arrancando ele de perto da filha. E ao ser arrancado, a filha então cai em prostração profunda, perde os sentidos, hora após hora, vai definhando, e ele começa a perceber que, sem conseguir reanimar a filha, tendo sido arrancado à força,
aquela relação de uma simbiose assim profunda e íntima, em que os laços de ódio e de revolta e de vingança eram nutridos entre todos, né? Inclusive ele transformando a casa dele num ambiente bastante sofrido e desequilibrado. Ele chora e pede ajuda, e o mentor dele vem e diz a ele que nem todas as moléstias podem ser, embora tratadas, nem todas conseguem ser curadas apenas com a força do magnetismo e com o desejo de se livrar. E que muitas vezes a doutrinação ela não pode ser feita apenas com palavras, sendo necessário também o exemplo. E é quando então o mentor explica a ele, a este médium, que se permanecer separado desse jeito, o espírito da filha vai desencarnar para se vincular novamente àquele espírito desencarnado obsessor. De tão grave é a situação que os une e tão penosa é o quadro de sofrimento das relações e dos resgates por conta desta questão dos inimigos desencarnados, que está tão bem posta por Kardec nesse capítulo. E é assim, então, que a história termina com a mensagem do mentor explicando a este médium que será necessário, então, convidar a este espírito obsessor que permaneça em torno da filha, dentro do lar dele, e que por anos ele vai ter, então, que trabalhar com muito amor, envolvendo ele, mostrando, quebrando as amarras de ódio, transformando todo aquele sentimento que era apenas vingança, ódio, destruição, em amor, para que então se transformasse numa nova relação e que todos pudessem avançar adiante. É um caso narrado tão profundamente pelo irmão X, Humberto de Campos, né, que ele é a ilustração perfeita desta passagem que nós estudamos com relação aos inimigos desencarnados, né? Porque deixa claro que a vingança, né, não é caminho para o cristão. A vingança não é aceitação em hipótese alguma sobre a ótica, não pode ser tomada em aceitação sobre a ótica nenhuma da doutrina espírita, porque sabe o homem que é cristão, o homem que entende os conceitos da doutrina espírita, que em nenhuma circunstância, nem aquelas mais extremas, mas o que você faria se... Em nenhuma circunstância nós devemos tratar com violência, com briga, com vingança, com ódio, porque o ódio, sendo a antítese do amor, que é a lei de Deus, quando nós nos prendemos nesses laços, nós vamos nos encontrar cada vez mais distante das leis de Deus. E é por estarmos distantes das leis de Deus e sermos rebeldes a ela que nós sofremos tanto. Portanto, quando esse capítulo trata ainda, nas instruções dos Espíritos, das questões da vingança, das questões do ódio, nós temos que elevar o nosso pensamento e colocarmos nessa posição daquele que segue a doutrina do Cristo, daquele que expande esse conhecimento de amor pelo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Nós não podemos aceitar a ideia de duelos, nem que sejam os duelos mentais, porque se hoje em dia não há mais os duelos de armas que havia no passado, na época, inclusive, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi redigido, foi codificado, a mensagem foi toda colocada em livro, mas hoje nós ainda temos os duelos mentais, os duelos que produzem dardos e flechas e palavras e intenções e vibrações que matam, que destroem, que aniquilam a força vital do ser. E nós, então, não podemos entrar também nesta disputa pensando que o duelo verdadeiro que o cristão e o bom espírita devem empreender é para aquele consigo próprio, para combater o inimigo que há dentro de si,
né? Porque, em verdade, amando-nos, a nós que somos, em verdade, o grande e verdadeiro inimigo de nós mesmos, teremos que enaltecer a força desse duelo para com o homem velho que habita em nós, para que a gente possa vencermos a nós mesmos, transformando-nos dentro da beleza do ensinamento de Cristo. Esse ensinamento que vem nos explicar que amar os vossos inimigos é a sublimação do mandamento de amarmos uns aos outros. E que esses inimigos, caminhando conosco na vida, ou, sobretudo, estando ainda em planos distintos, nutrir laços de sangue, só vão produzir lágrimas e tristeza. É por isso que o Cristo vem nos ensinar, nos revelar uma nova forma de lidar, mesmo com esta grande dificuldade que nasce de corações ainda endurecidos como todos os nossos. Eu concluo, então, essa nossa reflexão cobrindo esse tema dos inimigos desencarnados, da vingança, do ódio, do duelo, e convido a todos que possam acessar a leitura de uma obra magnífica, na realidade é uma trilogia de Ivone do Amaral Pereira, que eu gostaria de deixar aqui como recomendação, que trata de sucessivas encarnações dos mesmos espíritos envolvidos em dramas profundos de ódio, de perseguição, de revolta, de tristeza, de vingança, transformando em virtude, em amor, em elevação moral, em abnegação. Essas obras são Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. Mais uma vez, deixo aqui então o meu abraço de agradecimento ao Centro Espírita Irmã Sheila, o agradecimento a Jesus pela oportunidade de juntos novamente estudarmos, esforçarmos-nos por trazer os seus ensinamentos para a nossa vida de dia a dia, de modo que transformemos-nos para que sejamos nós muito próximos ao Mestre no caminhar. Assim eu concluo e deixo a todos as melhores vibrações de amor e paz.